Na liturgia desse 11º domingo do tempo comum, queridos irmãos e irmãs, aparecem as parábolas do reino, o reino à semente. E é uma comparação que ajuda-nos a meditar muito, porque se você toma na palma da sua mão a semente, você pode pensar assim, é algo que pode ser triturado facilmente, pode desaparecer com toda facilidade. Mas na semente, é claro, está escondida a vida. Dali vai nascer, vai germinar, vai brotar, vai produzir frutos, poderá ser a semente até de uma árvore. No entanto, estava na palma da nossa mão. O reino de Deus aos olhos da sociedade, sobretudo quando ela se deixa dominar pela autossuficiência, pela arrogância, o reino de Deus é irrelevante aos olhos de muitas pessoas que não creem. Jesus é irrelevante para muitas pessoas que não querem abrir o seu coração à fé. No entanto, essa presença de Jesus, que se identifica com o seu reino, tamanha é a sua fidelidade, a sua transparência, a sua autenticidade, que ele se identifica com o reino que ele veio anunciar. Não há como rejeitar o reino e acolher Jesus, não há como acolher Jesus e rejeitar o reino que ele veio anunciar. Embora pareça assim tão irrelevante, que não contasse nada, na verdade, como aquela semente na palma da mão, o reino de Deus traz o germe da vida plena, da possibilidade da transformação. Aí aparecem as surpresas de Deus na história, na vida de cada um de nós, da nossa família, da sociedade como um todo. De tal forma que, quando nós estamos nos desafios maiores, nós somos chamados a reconhecer que a essência é mesmo Deus. Basta a gente pensar, por um âmbito, é claro, nesse caso até negativo, que esta pandemia, quando as pessoas julgavam-se tão poderosas, tantas forças, iniciativas marcadas por êxito, eficiência, e de repente um vírus invisível deixa todo mundo inoperante. Muito mais do que esse aspecto negativo de um vírus que apareceu, todo o contexto da vida, da obra da criação, não representa força nenhuma, na verdade, se não for a partir desse mistério que é o reino de Deus, que veio ser instaurado por Jesus aqui e planificado na eternidade. Uma pessoa que tivesse uma ignorância tamanha podia dizer que uma semente não valia nada, não era capaz de gerar nada, mas a capacidade de ver na semente a possibilidade da vida que vai germinar, a capacidade de ver na proposição apresentada pelo reino de Deus, sem obrigar, sem forçar ninguém, nós podemos então descobrir que é de fato um mistério, que no texto do Evangelho de hoje foi apresentado como a semente que foi lançada na terra. Misteriosamente, ela foi germinando, foi brotando, o homem dormia, acordava, era noite, era dia, o tempo passava, ele não sabia explicar, mas a semente germinava e a seu tempo produzia o seu fruto. A hora de Deus na nossa vida é muito mais plena do que esses aspectos da natureza. Quando Deus apresenta ali do lado da curva na frente algo que a gente nem poderia imaginar que poderia ser concedido. Quantas realidades na experiência da nossa fé nós temos que comprova de fato esse mistério da força do reino de Deus em nossa vida, da força da presença de Jesus em nossa vida. Se nós fizermos um resgate da nossa própria história,
nós vamos perceber o tanto que fez e faz a diferença a nossa fé em Cristo. O tanto que, com a luz que Ele nos concede, iluminando e dando sentido ao nosso viver, nós tomamos os rumos que tomamos. E se estamos aqui, marcados por esta mesma fé, é por obra e graça dele. Em seguida, a outra parábola fala da semente da mostarda, lá da Palestina, que é diferente da nossa aqui. A semente menor do que todas as outras. Alguns de vocês até conhecem. Tão pequenina a semente, mas aquela mostarda é uma mostarda diferente. Ela cresce e espalha os seus ramos de uma forma assim muito maior do que a gente pudesse imaginar. Assim também o reino de Deus produz frutos muito maiores, mais profundos, duradouros do que as nossas próprias expectativas. Basta a gente reconhecer que cada vez que a gente acolheu essa semente de mostarda que vem pela nossa fé na nossa vida, os resultados sempre foram maiores do que as nossas expectativas. Deus nos atende muito mais do que nós somos capazes de desejar e pedir. Deus realiza a sua obra de uma forma muito mais completa do que os anseios de qualquer comunidade, de qualquer pessoa. Assim, hoje também nós celebramos o testemunho de Santo Antônio e podemos colocar o testemunho de tantos santos e santas que, na passagem por sua existência aqui nesse mundo, deixaram-nos um legado tão bonito. Santo Antônio viveu só 36 anos, nasceu em 1195 e morreu em 1231, tão rápido, mas com uma presença missionária tão grandiosa. Hoje, pela manhã, na comunidade de Santo Antônio, eu perguntava ao povo, será que hoje pessoas são capazes de fazer o que fez Santo Antônio? Ele vivia de uma forma muito agradável em Coimbra, Portugal, ali na ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Ele aprimorou muito seus conhecimentos acadêmicos e, de repente, num velório de mártires que trabalhavam na África, ele sentiu-se tocado por aquele ardor missionário e quis ingressar na ordem franciscana e partir para a África em missão. Aí toda a biografia dele vai descrevendo como que a saúde não lhe permitiu ir para a África, como que o mau tempo fez com que o navio aproximasse da costa da Itália, como que ele conheceu São Francisco de Assis, como que ele se tornou o sucessor imediato de Francisco de Assis, dando uma contribuição enorme para esse gesto missionário que ele queria fazer pessoalmente na África e acabou fazendo através de tantos religiosos e se beneficiaram de seus conhecimentos e não só, da sua caridade, do seu zelo missionário. Na pergunta que fiz em Santo Antônio hoje, eu quis balizar o exemplo do padre Alex, que foi ordenado em outubro, completará 7 anos, dia 25 de outubro. E já esteve na ilha de Marajó, fazendo a experiência missionária, atuou em algumas paróquias da nossa diocese e disse para o bispo assim: eu estou novo, tenho saúde, tenho vontade de empregar as minhas forças e as minhas capacidades no trabalho missionário. Que coisa bonita, nós sabemos que todo lugar onde há povo, há razão de ser pastor. E há alegrias e consolações junto às tribulações em qualquer lugar, são diferentes. Mas o número de padres na região norte e nordeste do Brasil é muito precário o número. E alguém partir em missão assim fez lembrar Santo Antônio, por que não? Fez lembrar tantos outros missionários e missionárias dos nossos dias.
situações às vezes nos impedem de partir em missão, mas o nosso gesto missionário é exatamente apoiar esses homens e mulheres que partem com o coração generoso para lugares desconhecidos, culturas diferentes que são muitos Brasis, toda uma realidade diferente, e nós podemos ser missionários, porque quem ajuda e apoia o trabalho missionário é também missionário, missionária. É claro que não é só partir para lugares distantes. Todos nós devemos ser marcados por aquilo que tocou o coração de Santo Antônio, jovem ainda, quis consumir as suas forças no trabalho missionário. Tudo aquilo que tocou o coração do Padre Alex, tão jovem, tão estimado nas paróquias onde trabalhou. Não estou aqui jogando incenso na pessoa dele, mas só para dizer que esses exemplos são luminosos para todos nós, para a gente não ficar só com o foco nos aspectos negativos, acomodados, negligentes daquilo que seria a missão da nossa comunidade de fé. Então vamos fazer desta missa também um gesto missionário, nesse dia de Santo Antônio, oferecendo as nossas preces, a nossa comunhão de fé com as pessoas que, despojadas, sabem deixar tudo e partir para cumprir o projeto missionário que Jesus estabeleceu com o seu reino. É a semente de mostarda que é lançada no terreno muito amplo das realidades tão desafiadoras que aguardam os que chegam para evangelizar. Vamos renovar a nossa fé e a nossa disposição em ser colaboradores e colaboradoras do anúncio do reino.